Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Com alegria, vamos tomando parte juntos neste tempo de bênçãos espirituais e de profunda edificação que Deus mesmo nos propicia por obra da sua graça. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Desde já, convido você à adoração e ao louvor. Vamos unir as nossas vozes num grande canto de exaltação ao bom Deus. Vamos ser dirigidos no cântico pelas nossas irmãs Gisele Santana, pianista e organista, Helen Heinsley, nossa maestrina e soprano. Cantemos. Convido você nesta hora a baixarmos os olhos e a elevarmos o coração a Deus em oração, em espírito de adoração e louvor ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, os céus proclamam a Tua glória, o firmamento atesta a grandeza do Senhor e nós nos quedamos estupefatos quando percebemos quão maravilhoso és, quando percebemos o que realizas nas nossas vidas. Ah, Senhor, tudo isto nos move a adorar-te e louvar-te, a confessar-te com os nossos lábios e a declarar que só Tu és Deus, que
só Tu és Senhor e que reinas soberanamente em nossos corações, nas nossas vidas. Que a Ti sejam dadas honras e glórias, hoje, sempre, sem cessar. Esta é a oração do Teu povo, feita no nome santo do Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém. Nesta hora eu convido você, se puder fazê-lo, abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, para a leitura do Salmo de número 145, indicado pelo lecionário cristão para este domingo. Vamos ler no Salmo de número 145, desde o versículo 8 ao versículo de número 15. Onde o salmista registra as seguintes palavras, dizendo assim: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em Ti esperam os olhos de todos, e Tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Bendito seja o Senhor pela Sua santa palavra. Amém. A palavra do salmista nos fala da benignidade, da misericórdia do Senhor, da sua grande clemência. E nos convida, portanto, a um tempo de contrição, para o qual vamos nos preparando, ouvindo agora as vozes de um belíssimo quarteto vocal, formado pelos nossos irmãos Helen Heisley, soprano, Rodrigo Borghese, contratenor, Daniel Schmidt, tenor, e Roberto Dalbuquerque, baixo, entoando a peça Se Me Amardes, do compositor renascentista Thomas Tallis. Vamos ouvir a mensagem que a nós é trazida através desta belíssima obra musical e vamos deixar-nos assim enlevar espiritualmente ao Senhor, para, em seguida, procedermos às nossas orações de confissão, de súplica e intercessão. Ouçamos o quarteto vocal. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai por vós, e Ele vos dará outro Consolador.
inspirados pela palavra do salmo que lemos e também pela mensagem cantada pelo quarteto, agora sim, nos quedamos prostrados aos pés do Senhor para rogar-lhe por misericórdia e para receber das suas dadivosas mãos renovada graça. Se você puder fazê-lo, convido você a dobrar os seus joelhos e apostar-se assim perante o Deus benigno, misericordioso e perdoador. Senhor Deus, aos teus pés nos quedamos prostrados nesta hora, fazendo-o com sinceridade de coração e em o nome de Jesus. Apresentamos a Ti a confissão dos nossos pecados e por Tua maravilhosa graça somos renovados na experiência do perdão, perdão que tão somente em Ti logramos encontrar. Lavados no sangue do bom Cordeiro que é Cristo Jesus, somos purificados de toda a mácula, feitos alvos mais que a neve e habilitados por Ti mesmo a novidade de vida e a toda boa obra, face ao Teu agir em nós, na presença do Teu Espírito em nossos corações. Louvamos-te, ó Deus, pela Tua graça que é sem par e rogamos-te que continues a ser conosco, dando-nos direção segura para a caminhada da vida, mormente nestes dias difíceis e tenebrosos que vamos atravessando, ó Senhor, e nos quais, mais do que nunca, rogamos-te pela Tua luz bendita, iluminando os nossos caminhos, dando-nos sabedoria e direção certa para não vacilarmos, nem colocarmos os pés em armadilha alguma. Queremos perseverar pelas Tuas veredas, veredas de justiça, por amor do Teu nome, a fim de colhermos de Ti toda sorte de bênçãos espirituais, mas também para que nos tornemos uma bênção na vida daqueles que nos cercam ao longo do caminho. Esta é a nossa oração, feita com fé e no nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Ainda imbuídos deste espírito de contrição, desta atmosfera de súplica, é que cantamos, sendo dirigidos no cântico pelas nossas irmãs Gisele Santana, pianista e organista, nossa maestrina e soprano Helen Heisley, unimos a letra da canção às nossas orações a Deus. Cantemos. Tomamos parte juntos no momento do ofertório, mesmo
separados como estamos por força das circunstâncias, mas unidos num só propósito, de expressarmos a nossa gratidão ao Deus providente e o nosso compromisso, nossa fidelidade para com a causa do seu reino. Estes têm sido tempos especialmente desafiadores para a Igreja enquanto instituição no enfrentamento dos seus muitos compromissos, e temos feito face a eles com a ajuda dos irmãos que se mantêm assim zelosos na entrega dos seus dízimos e ofertas, permitindo à Igreja honrar tudo aquilo que lhe compete, e Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Continuemos assim, pois Deus é conosco, e você participa deste ato através dos meios eletrônicos da maneira mais segura, até mesmo sem sair da sua casa, por meio do Internet Banking. Na tela do seu monitor, nesta hora, você encontra os dados da conta bancária da nossa igreja. Encaminhe a ela, através destes meios eletrônicos e digitais, seu dízimo, sua oferta, participe, se tu uma bênção. Vamos orar e pedir a Deus que abençoe estes recursos. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, tudo vem de Ti, do que é Teu te damos. Nesta hora, Senhor, colocamos nas Tuas mãos os dízimos e as ofertas que dão expressão ao nosso reconhecimento, à nossa gratidão por tudo aquilo que operas nas nossas vidas, mas ainda a nossa fidelidade para com a causa do Teu reino. Abençoa, Senhor, estes recursos e abençoa-nos a nós para que continuemos empenhados no serviço ao reino que é Teu. Ordena sobre tudo e sobre todos a Tua bênção e faz de nós uma bênção também. Esta é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouçamos agora o canto do coro Aideia Moraes, sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, com o primoroso acompanhamento da nossa pianista e organista Gisele Santana, a obra Digno de Adoração de Mark Blankenship. Ouçamos o coral e nos preparemos assim para ouvir a mensagem do Senhor que há de ser proclamada aos nossos corações. Digno de ofertas e
Convido você, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento, no livro do profeta Miqueias, onde vamos ler desde o versículo número 1 ao versículo número 8. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6, leitura desde o versículo 1 ao versículo 8. Acompanhe a leitura desta porção da Escritura que passo a fazer desde agora. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A cena que se desenrola perante os nossos olhos, conforme o texto que acabamos de ler, está ambientada num tribunal. E ali estão as partes envolvidas em contenda, de um lado o Senhor Deus e do outro lado o Israel, o seu povo, e como testemunhas do que se dá, os montes e os firmes e duráveis fundamentos da terra. E quem primeiro toma a palavra é o Senhor, perguntando à outra parte, o povo, qual a queixa que efetivamente traz consigo. Porque parecem desagradar-se de Deus, o que efetivamente Deus fez de errado. E lançando mão da palavra, o Senhor faz evocar a memória da sua relação com este povo Israel, uma relação marcada pelo amor de Deus e pelos atos de justiça, atos de salvação perpetrados pelo mesmo. Este é o Deus que chamou ao seu povo desde o Egito, a terra da servidão, e o conduziu pelo deserto afora, tendo à frente de si Moisés, e também Arão, e também Miriam, rumo a uma terra de promessas, terra de graça, terra que mana leite e mel. Este é o mesmo povo que ao longo de todo o deserto experimentou o cuidado e a providência do Senhor e repetidos atos de livramento, como ocorrera no episódio envolvendo o adivinho Balaão e o terrível Balaque com os seus planos nefastos. Desde Sitim até Gilgal, experimentamos o que é um Deus providente, um Deus benigno, um Deus amoroso, zeloso pelos seus. De que se queixa este povo acerca de um Deus tão bom assim? E o povo responde:
Responde em tom de ironia, em tom de provocação. Responde fazendo perguntas. E a sua pergunta fundamental é: como podemos agradar a este Deus? É o que está aí condensado no versículo 6, que diz: com que me apresentarei ao Senhor? Com que me inclinarei ante o Deus excelso? O que Ele quer de nós, afinal? Quem pode agradá-lo? Será que se agradará de milhares de carneiros, de holocaustos com bezerros de um ano? Os holocaustos eram aqueles sacrifícios em que o objeto sacrificado era queimado por completo. E este era um ato visualmente muito impactante e chamava muito a atenção. Era um símbolo muito forte de grande fé, de grande dedicação pessoal. O que Deus quer? Quer holocaustos? Holocaustos com bezerros de um ano tão preciosos. Carneiros. Ele quer quantos carneiros? Milhares de carneiros. A figura é exagerada, é hiperbólica, e isto faz parte do tom irônico e de zombaria. Quantos carneiros ele quer para ver-se satisfeito, aplacado? O que ele quer? Azeite? Quanto de azeite? Rios de azeite? 10.000 ribeiros de azeite. Veja você o grau de exagero contido nestas palavras. O que ele quer? Ele quer o nosso primogênito, quer o sacrifício dos nossos próprios filhos no seu altar. Conhecemos o Deus da Bíblia por meio da sua palavra que nos revela e da experiência pessoal que cada um de nós trava com ele. E sabemos que o nosso Deus é o Senhor de tudo o que há, o soberano Criador do universo e seu firme amparador. Ele é quem sustenta a vida e tudo lhe pertence, sem exceção. É o dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele não tem necessidade alguma. Muito pelo contrário, nós é que necessitamos dele e necessitamos dele por completo, pois sem a sua graça, sem o seu favor, sem o seu firme amparo, não há quem possa suster-se de pé. O povo zomba do Senhor ao fazer perguntas como estas, porque Deus não precisa dos bezerros de um ano, tampouco dos holocaustos. Não precisa dos carneiros, ainda que lhes sejam dedicados aos milhares. Não precisa de azeite, nem de ribeiros de azeite, nem de 10.000 ribeiros de azeite. Não precisa dos nossos primogênitos, nem se agradará com a sua morte, o seu sacrifício no seu altar. O nosso Deus não tem necessidade alguma e de nada precisa que possa vir das nossas mãos. Portanto, essas perguntas se tornam vazias e dispensam resposta. Afinal, o Senhor já declarou o que espera dos homens, já disse o que requer de nós. E esta é a palavra que fecha esta passagem. Para ela converge toda esta porção do texto. E ela está presente no versículo 8, que nos diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Não que ele precise disto, destas coisas, do que propõe a nós, mas porque nós delas precisamos e nelas o Senhor se agradará em nós. E elas serão apresentadas a nós de uma maneira muito didática, como o próprio texto nos propõe, em 3 elementos que vamos apreciar um a um, cada um a seu tempo, extraindo deles lições para as nossas vidas. Vamos nos debruçar, portanto, sobre Miqueias,
capítulo 6, o versículo 8 em particular. Miqueias 6, versículo 8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. E, em primeiro lugar, nos diz que o Senhor espera de nós, requer de nós que pratiquemos a justiça. Leia na sua Bíblia, no versículo 8, que pratiques a justiça. E para entender o que o Senhor requer de nós aí, precisamos entender o que significa esta palavra, o que está contido neste conceito, na ideia de justiça. E a resposta não é difícil, é simples. Justiça tem a ver com a prática do direito. Praticar o direito implica em retidão de caráter. Praticar o direito, viver segundo um caráter reto, é viver de maneira justa. E como podemos reconhecer isto em termos práticos? Ora, no cumprimento dos preceitos do Senhor, antes de mais nada. Não tomar o nome de Deus em vão, guardar o dia do Senhor, honrar os pais, não matar, não adulterar, não roubar, não cobiçar o bem alheio. As leis do Senhor são muitas, mas por meio delas temos um reconhecimento claro do que é correto e do que não é, e de por que caminho devemos pautar a nossa conduta, da escolha que precisamos fazer. Falamos de retidão de conduta, falamos de retidão de caráter. Falar sobre caráter é importante aqui também. O que é caráter? Alguém já disse que caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Quem é você quando ninguém está olhando para você? Quando o superego parece ausente, quando a igreja já não está mais ao seu redor. Isto tem a ver com o seu caráter. E uma vida justa implica num caráter reto que redunda em retidão de conduta. Justiça. Aquilo que Deus espera de nós em primeiro lugar. Mas note você que apenas justiça não basta. Já o mundo antigo conhecera um código de leis que se tornara de grande relevância e de repercussão histórica até aos dias odiernos. Um código que ficou consagrado na história como Código de Hammurabi, remetendo a um rei da Mesopotâmia de séculos antes de Cristo. A lei expressa no Código de Hammurabi foi apelidada Lei de Talião. E ela propõe uma maneira de balancear delitos e penas, de maneira que as faltas cometidas não impliquem em penas desproporcionais às mesmas. A lógica era que para cada delito uma pena condizente precisava ser definida. É a lei que fala do olho por olho, do dente por dente, da mão por mão, do pé por pé. Veja, há reflexos nítidos disto na lei bíblica. No livro do Deuteronômio em particular, no capítulo 19, lemos assim: Não olharás o mal com piedade, antes o exterminarás de Israel, a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A princípio, o Código de Hammurabi nos propõe uma maneira justa de lidar com a falta, uma maneira equilibrada, ponderada, razoável. A lei de Talião se propõe precisamente a isto. Mas, à luz do cristianismo em especial, vemos que justiça, ainda que fundamental, não basta, desde a expectativa que Deus tem para conosco. Jesus mesmo fala desta lei, da lei de Talião, fala deste princípio e propõe uma revisão desta ética, para que a nossa conduta a ela não se limite. Jesus revê os termos da lei de Talião e do livro do Deuteronômio
dizendo: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Mateus 5, de 38 a 41. Jesus está demonstrando que para o homem não basta ser justo, mas é necessário um outro elemento que também está presente no texto de Miqueias 6, versículo 8, ao qual convido você a voltar-se outra vez nesta hora. Miqueias 6, 8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Número 1, que pratiques a justiça, mas número 2, que ames a misericórdia. Para Deus, não basta que sejamos justos, mas é necessário que sejamos também misericordiosos. Justiça e misericórdia são valores que precisam ser conjugados nas nossas vidas. E se nos dedicamos a refletir um pouco sobre a ideia de justiça, também o faremos agora, sobre a ideia de misericórdia. O que é misericórdia? E eu digo a você, misericórdia tem a ver com compaixão, tem a ver com amor, tem a ver com a sensibilidade que cada um de nós possui de deixar-se afetar pela miséria que toca o outro e tornar-se partícipe dela em solidariedade e amor. Misericórdia tem a ver com a capacidade que temos de perdoar. E reconhecemos este como um traço fundamental do nosso bom Deus, nosso grande modelo de conduta em todas as coisas, pois Ele é sim verdadeiramente justo, mas também misericordioso e perdoador. Imagine você, se Deus agisse conosco conforme a lei de Talião que apreciamos na reflexão há poucos instantes atrás. Ele seria por ela perfeitamente justo, mas nós estaríamos perdidos. E felizmente o nosso Deus é aquele que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, como diz no próprio livro do Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 10. Ele não é aquele que nos retribui proporcionalmente aquilo que fazemos, mas muito pelo contrário, mostra-se gracioso para conosco. E ainda que incorramos em pecado, sob pena de morte, Ele é aquele que paga o preço das nossas dívidas e coroa-nos com a sua graça, com a sua salvação, com a vida perenal. Para Deus não basta sermos justos, precisamos ser misericordiosos, pois assim como a justiça, a misericórdia, a nossa conduta é também fundamental. E por ela, o perdão. Veja as palavras ditas por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15, onde ele diz assim: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Misericórdia leva a perdão. E perdão significa cancelamento de dívida. Perdoar é cancelar a dívida do outro. Não é a mesma coisa que desculpar. Note bem a diferença. Desculpar é retirar do outro a culpa, mas não é precisamente disto que está falando o nosso texto. Também dizem por aí que perdoar é esquecer, e a bem da verdade lhe digo que isto não é assim. Perdoar não é quedar-se com amnésia, mas muito pelo contrário. É dizer que, a despeito da falta, a despeito
despeito da ferida, da injúria perpetrada, seguiremos em frente. E aquele mal não mais virá interferir no relacionamento que travamos. Perdoar é cancelar dívidas. Não é coisa simples, não é coisa fácil, mas em Deus é perfeitamente possível, pois a presença de Deus em nós alarga sobremaneira o horizonte da nossa existência e nos faz alçar grandezas jamais sonhadas pelo homem natural. O pequeno jamais perdoa, pois o perdão é característico dos grandes e é justamente a presença do Deus sobremodo grandioso e perdoador nos nossos corações que nos habilita a tal conduta. Precisamos ser justos, mas precisamos também ser misericordiosos. No entanto, apenas a justiça e a misericórdia ainda não bastam, pois Deus requer de nós algo mais. E sobre isto, vamos refletir também agora, voltando ainda uma terceira e última vez ao versículo 8 de Miqueias, capítulo 6. Miqueias 6, versículo 8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia e, em terceiro lugar, e andes humildemente com o teu Deus. Não basta ser justo, é necessário ser misericordioso, mas somente seremos misericordiosos se tivermos conosco este terceiro valor fundamental, a humildade. O texto está falando de humildade, importa refletirmos sobre o que está contido nesta ideia. O que é humildade? Bom, lhe digo com segurança que ser humilde não significa de modo algum viver atrás de humilhações. E há pessoas que verdadeiramente vivem desta forma. Estão sempre buscando o lugar da vítima e se tornando assim vítimas das circunstâncias. Em primeiro lugar, aos seus próprios olhos, mas tentando projetar de si esta imagem perante os outros. Isto nada tem a ver com humildade, antes tem a ver com vaidade. Humildade tem a ver com uma correta dimensão de si e uma correta dimensão acerca de Deus, o que nos levará a uma correta dimensão acerca do outro. Somos todos pecadores, todos carentes da graça do Deus que está acima de todas as coisas e que é a grande fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, de toda a virtude. Nada somos por nós mesmos, mas tudo vem do Senhor. E esta perspectiva nos faz solidários àqueles que nos cercam. Sabemos que ninguém é, por natureza ou definição, maior ou menor que outro alguém. Somos todos igualmente carentes do favor do Deus Altíssimo. E se Ele retirar de nós a sua graça, estaremos todos igualmente perdidos. Todos a uma se extraviaram, todos pecaram, todos se fizeram inúteis. E se hoje desfrutamos de algo da maravilhosa graça do bom Deus, é pela graça, não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se ensoberbeça em si mesmo. Somos todos devedores. E isto deve nos colocar em condição humilde perante o nosso próximo, pois somos devedores como ele o é também. Humildade é aquilo que nos faz olhar para o outro como um igual, nem menor, nem maior. Não olhamos desde baixo para cima, nem de cima para baixo, mas desde um mesmo patamar. E olha, humildade é algo que devemos buscar.
e devemos buscar incessantemente, porque sem ela a vida vai se tornando completamente perdida, desvirtuada, sem sentido. Os homens buscam os bens, buscam a inteligência, buscam a tecnologia, buscam o conhecimento, buscam o poder, buscam a realização pessoal, buscam muitas coisas. E nós vivemos num mundo em que pensamos demais, sentimos muito pouco, necessitamos muito mais de humildade do que de todos estes outros elementos. Precisamos mais de humildade do que de inteligência, de poder, de conhecimento. Sem a humildade, a vida se torna embrutecida, violento, tudo se degenera, tudo se perde. Humildade. Não basta a justiça, mas é necessário misericórdia e humildade. O orgulho é o oposto da humildade. O orgulho é algo que faz separação entre os homens, que os divide. A humildade é algo que os une. Fomos chamados a isto. A uma vida de união, ou antes, de unidade, uns com os outros, por meio de Cristo Jesus. Aquele que, a despeito de ser o próprio Deus, desceu do alto da glória celestial e humildemente andou entre nós, ensinando-nos o caminho e convidando-nos, dizendo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O texto de Miqueias, portanto, propõe-nos uma espécie de contraponto entre uma religião calcada apenas na ritualística e outra experimentada antes no coração, em espírito e em verdade. Não que os atos de sacrifício, as ofertas e tudo aquilo que era realizado no templo fosse vazio de significado, muito pelo contrário. Todas estas coisas tinham um valor simbólico e de grande relevância. Porém, para que tivessem sentido, valor, significado, era necessário que encontrassem reflexo numa vida na qual a religião verdadeira se expressasse. E esta é calcada nos elementos que trabalhamos nesta hora, na justiça, na misericórdia, na humildade. Religião verdadeira, fé verdadeira, vida transformada verdadeiramente é aquela que se equilibra entre a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. E desta está nos falando a porção do texto que lemos através do profeta Miqueias dada a nós. O povo quer agradar a Deus. Eu e você queremos agradar a Deus. E como o faremos? Multiplicando as nossas práticas cultuais e devocionais? Talvez, mas em primeiro lugar, praticando a justiça, vivendo em retidão, usando também de misericórdia para com aqueles que nos cercam, tendo atitude humilde de coração e vivendo assim, para a glória de Deus e a bênção de muitos. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão seminarista Gerson Neto tem uma palavra para a igreja. Ouçamo-lo com atenção, pois fala da parte do Senhor. Bom dia, igreja. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim diz a palavra do Senhor em Números 11, versículo 9. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caía o maná. Números 11 relata o final da marcha do povo de Israel até Canaã, até as portas da terra prometida, depois da libertação do Egito. E ainda que seja um relato histórico sobre a ação de Deus no povo de Israel, na história do povo de Israel, ele nos traz verdades sobre o caráter de Deus e sobre quem ele é. O povo murmurava, o povo estava insatisfeito com o que ele tinha deixado para trás no Egito. E hoje, muitas vezes, nós nos portamos da mesma forma.
nós estamos insatisfeitos, murmurando diante de situações complicadas da vida, das situações complicadas que vivemos hoje, nós murmuramos diante do Senhor e ficamos insatisfeitos, demonstramos uma insatisfação diante dele sobre como as coisas estão se desenrolando. Porém, o versículo 9 mostra que mesmo assim o maná continuava vindo. O povo continuava sendo alimentado por Deus. O povo continuava recebendo a provisão. E hoje isso acontece conosco. Nós continuamos recebendo a provisão e os cuidados do nosso Deus. Isso nos leva a entendermos um pouco do caráter, porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel à sua promessa, à sua aliança. Ele não muda. Ele é fiel ao que ele prometeu cumprir. Para o povo de Israel, ele prometeu a terra prometida. Mas para nós, ele prometeu cuidar da nossa vida até o final. Ele prometeu nos levar até a sua presença no final das nossas jornadas de vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são amados e chamados por Deus. E mais do que isso, o povo recebeu o maná e nós recebemos o pão vivo. A gente não precisa de novos alimentos, novas coisas. A gente recebe em Cristo o pão vivo que desceu do céu. Que essa verdade sobre a natureza de Deus e da sua fidelidade console o seu coração. Que você possa olhar para as dificuldades da sua vida e para as incertezas e lembrar: Deus é fiel. Deus não muda, as promessas dele não são mudadas, não são alteradas. Que Deus te abençoe. Na última segunda-feira, dia 29 de junho, recebemos do Presbitério do Rio de Janeiro, através da sua comissão executiva, um ofício do concílio provendo orientações às igrejas locais sobre como se portarem diante desta situação de tanta instabilidade decorrente da crise, da pandemia do Covid-19, o chamado coronavírus. E à luz da orientação do presbitério, o Conselho da Igreja, também havendo se reunido, deliberou sobre a matéria, dando manutenção às resoluções anteriores no tocante a esta mesma questão. O Conselho resolveu manter suspensas todas as nossas atividades presenciais na igreja. Cultos, reuniões, oficinas de trabalho, ensaios e, inclusive, expedientes de zeladoria, secretaria, tesouraria, salvo ações emergenciais e ou pontuais. Estamos recomendando à membresia que esteja envolvida e participando de todas as atividades que temos promovido através dos meios digitais e eletrônicos. A igreja está presente neste canal no YouTube, na sua fanpage, no Facebook, no Instagram e também nos nossos vários grupos de WhatsApp. Há reuniões acontecendo através da ferramenta Zoom e em todas estas oportunidades temos ocasião para darmos manutenção à nossa vida comunitária e alimentarmos a nossa fé no Deus vivo. Pedimos à igreja que continue a manter-se zelosa no cumprimento dos seus compromissos financeiros com Deus, com a causa do seu reino, pois é através destes que temos podido honrar os muitos compromissos da nossa própria instituição. Pedimos ainda aos irmãos que se mantenham atentos e vigilantes, sensíveis às orientações que recebemos dos principais órgãos de saúde para a nossa prevenção, para a nossa segurança, para o nosso bem, e que perseverem em oração, rogando a Deus que tenha piedade de nós e livre nossa sociedade, por fim, desta ameaça terrível de morte de toda esta pandemia. Estamos também recomendando aos irmãos que mantenham-se, assim, atentos às orientações do Conselho, veiculadas através dos canais digitais já mencionados, pois, à medida em que o cenário mude, novas diretrizes virão. Nossa expectativa é de que, em breve, tenhamos condições seguras para operar o início da retomada progressiva das nossas atividades. E vamos instruir cuidadosamente a igreja a respeito disso, pois tudo faremos
com muita segurança para o bem de todos, para a glória do Deus vivo. Esta crise vai passar, sairemos dela fortalecidos, não tenha dúvidas quanto a isto. E muito em breve, no tempo que o próprio Deus já determinou, estaremos novamente reunidos para a continuidade da nossa vida em comunhão, como tanto ansiamos fazer. Sigamos com fé e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar conforme aprendemos do Mestre Jesus. A oração dominical ou oração do Pai Nosso. Feche os seus olhos e falemos com Deus assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.